nós temos que orar à vontade de Deus. Agora outra coisa, em Provérbios 28:9 diz assim, ó: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Presta atenção nisso. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Se você não gosta de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de seguir os ensinamentos de Deus, quando você orar, sua oração vai ser abominável. Sabe o que quer dizer abominável? É sentir nojo. Nojo. Deus vai ter nojo de você estar orando. É isso. Então, a gente tem que estar ligado à palavra de Deus. A gente tem que ter prazer em estudar a palavra, em ouvir o culto. Essas coisas. A gente não pode ficar achando que tudo isso aqui é comum. É simples. Não, não é assim. A gente tem que dar importância à palavra de Deus. Se a gente não dá, até a nossa oração, gente, vai ser abominável. Se a nossa oração é abominável, gente, o resto vai ser o quê? A única maneira de a gente falar com Deus é a oração, e a gente não conseguir falar com Deus, acabou para nós. Acabou. Não tem mais chance. Então, nós temos que orar orando em todo o tempo, vigiando no Espírito e prestando atenção na palavra. Por quê? Lembra que eu falei? Orar é a guerra. Orar é a guerra. Agora, quando você guerreia só pela sua causa, sua própria causa, então essa guerra, para que Deus vai entrar nessa guerra? Agora, a causa de muitas pessoas, com certeza, Deus já se interessa. Por quê? Porque Deus não veio salvar um, não, gente. Deus não veio só salvar você ou salvar só eu, não. Deus veio salvar muita gente. Deus veio salvar a igreja, para que as pessoas possam entrar. Glória a Deus. Jesus, por exemplo, antes de ser crucificado, o que ele vai fazer? Ele foi orar. Ele foi orar. E se ele não tivesse ido orar, se ele não tivesse vencido em oração, ele não teria sido crucificado, ele não teria aguentado, ele teria desistido. Ele venceu em oração primeiro. Ou seja, tudo aquilo que você vence em oração, você já venceu no mundo físico. Você já venceu. Se você não venceu em oração, então você ainda vai continuar batalhando, você ainda não venceu no mundo físico. Você tem que vencer em oração. Então o que Jesus falou? Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Deus, se for possível, olha, que então eu não perca o emprego. Se for possível, olha, que aconteça essa coisa boa que eu estou pedindo. Se for possível, guarda essa minha saúde aqui, mas seja feita conforme a tua vontade. Porque é muito fácil você pegar aquele versículo e falar assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É muito fácil você falar. Eu quero ver você falar isso a hora que a gente perde um filho, né? A hora que você perde um emprego, a hora que você bate o carro, né? A hora que alguém vem e fala um monte de coisa injustamente de você e você não tem como se defender. Quando as pessoas te roubam. Aí eu quero ver você falar: não, isso aqui coopera para o meu bem. Aí é difícil. Aí é difícil. Umas semanas atrás aí, estava trabalhando e entrou uma farpa no meu pé com um sapato de segurança e tudo. E fez um regaço no meu pé lá. Aí coloquei um band-aid lá, voltei a trabalhar. E fiquei pensando: Deus, como pode esse negócio ter entrado no meu pé assim? Fiquei assim, não tem lógica ter entrado no meu pé. E graças a Deus não falei nenhum palavrão, não xinguei ninguém, não deixei de trabalhar, tive que fazer o curativo lá e tal, mas voltei, fiquei trabalhando e fiquei pensando, falei assim: Deus, o que foi isso? O que aconteceu aqui? Aí veio isso, falei assim: olha, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Falei assim: então quer dizer que isso aqui fora meu pé vai contribuir para alguma coisa? Falei: então tá bom, amém, né? Amém. Eu não entendo até agora, mas vai contribuir para o meu bem de alguma maneira. Ou já contribuiu e eu nem vi. Mas contribuiu. Então assim, quando acontece coisa ruim, você tem que entender isso, que Deus está na sua vida fazendo o que é melhor para você. Então, tem coisa que a gente não entende, gente. Eu mesmo estou orando por respostas. Mas mesmo que não venham as respostas, Deus continua sendo Deus. Eu não tenho que parar por causa disso. Não interessa, gente. Porque tem coisa que a gente só vai entender no céu mesmo. Tem coisa que o nosso entendimento aqui não vai dar para entender, a gente só vai entender no céu. Mas e daí? A gente continua orando. E como que você vai orar? Orando em todo o tempo. Glória a Deus. Quando Jesus estava no Getsemane, então foi nesse momento que ele falou aquela frase: então vigia e ora para você não entrar em tentação. Então,
eu vou falar como homem aqui, as mulheres eu não sei como que elas são tentadas, mas por exemplo, eu vou falar como homem. Então muitas vezes, se a gente olha uma mulher que está seminua, que nem a gente vê na rua aí, então a gente pode ser tentado a olhar. Mas como que a gente não vai ser tentado a olhar? Se a gente estiver vigiando e orando. Se você não estiver vigiando e orando, então seus olhos vão seguir mesmo, daí você vai pensar bobagem mesmo, e daí você pecou mesmo. Pecou. Como que você vai se livrar disso? Vigiando e orando. Por quê? Porque hormônio não converte, gente. A carne não converte. Esse desejo carnal vai existir. Vai existir. Por mais que você tenha o Espírito Santo, esse desejo carnal vai continuar no homem. Isso aí não vai acabar. Então, quando que vai acabar? Quando você morrer. Quando você morrer, quando você for para o céu. É assim, então não adianta. Se você não vigiar e orar, então prepara a costela aí que, né? As namoradas, as esposas aí vai, né? Então vigia e ora. É o único jeito de você não entrar em tentação. Às vezes está assistindo alguma coisa lá e, né, tem aquela cena, pronto. Pecou. Vigia e ora. É só assim que a gente não entra em tentação. Porque a carne não se converte, gente. Por mais que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu não sei como que as mulheres são tentadas, mas eu estou falando dos homens aqui. É assim, gente. Para você não cair em tentação, você tem que estar orando e vigiando e orando e vigiando e orando no Espírito, com toda oração. Amém? Eu quero explicar um pouquinho também, um pouco de cada tipo de oração, para que você entenda aqui que muitas vezes você só está fazendo um tipo, e você tem que orar com toda oração, com todo tipo de oração e súplica. E muitas vezes você só usa um tipo de oração. Amém? Ações de graças. Então, é a oração que expressa gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Então, você agradece a Deus? Agradece, né? Pela comida, provavelmente quando você vai orar, você fala, obrigado por esse alimento. Só que, obrigado por ter acordado de novo, né, Deus? Obrigado pela minha saúde, obrigado pela casa quentinha. Tá tanta gente passando frio em outros países lá, a gente tem casa quente. Obrigado, Senhor, porque eu posso ir, vir. Obrigado pelo meu trabalho. Tudo que Deus tem feito por você, então você tem que agradecer. Então, ação de graça. Você tem que orar isso. Ação de graça, agradecer. Louvor. Então, é reunir todos os feitos de Deus e expressá-los em palavras. Então, é louvar a Deus. Deus, olha, Tu és o Criador do céu e da terra. Olha o que o Senhor criou. Olha o que o Senhor fez na minha vida. Louvar a Deus. Deus é o Deus que me salvou. Deus é o Deus que me perdoou. Jesus é aquele que pagou pelos meus pecados. Isso é louvar a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz na nossa vida. E um segredo da vitória é exatamente louvar por aquilo que Ele ainda vai fazer. Deus, eu ainda não recebi a vitória, mas glória a Deus, eu sei que o Senhor vai me dar. Isso é o segredo da vitória. Confiança em Deus. Louva a Deus por aquilo que você quer que Ele faça ainda. Ó Deus, eu já estou te agradecendo porque eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida. Eu sei que é isso que eu estou pedindo, o Senhor vai me dar. Então já agradece, já louva a Deus por isso já. Então isso é louvor. Adoração é o tipo de oração que exalta a Deus pelo que Ele é. É diferente do que aquilo que Ele faz. Então você vai adorar a Deus pelo que Ele é. E o que Ele é? Onipotente, onipresente, onisciente, ou todo-poderoso, ou sábio, que sabe todas as coisas, né? Então, eterno, santo. Gente, por sinal santo, por que a gente grita tanto santo? Porque é a palavra que mais define Deus pra gente. Santo. Por quê? Porque santo quer dizer separado, diferente de tudo. Então quando você está falando que Deus é santo, você está falando assim, Deus é incomparável. Não tem nada que eu possa comparar com Ele. Então por isso que Ele é santo. Então o poder dele é santo, quer dizer, é separado. Então assim, a gente tem um poder aqui, tem um poder ali, as pessoas têm uns poderes aí, mas o poder de Deus é santo, é separado de tudo isso, é mais, é além. Por isso que a gente fala que Deus é santo. Então isso é adorar a Deus, é falar aquilo que Ele é. Então é santo, 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 bendito, eterno, verdadeiro, glória a Deus. Essa aqui eu tenho certeza que você conhece. Essa aqui eu nem precisava falar, é a oração de petição. Essa, com 1 ano e meio você já aprendeu. Com 1 ano e meio você já aprendeu essa oração aqui, que é o dadá. Com um ano e meio, mais ou menos, você já aprendeu essa aqui. Então, é pedir, gente. Então, você apresentar realmente um pedido diante de Deus. Então muitas vezes você quer alguma coisa, mas se você não orar, então Deus sabe que você quer, mas como você não pediu, Ele também não tem que te dar. Você não pediu? Então Deus sabe que você vai pedir antes de você pedir. Deus sabe que você precisa antes de você pedir para Ele. Mas se você não pedir, Ele também não precisa te dar. Você não pediu? Então você tem que pedir. Peça e vai ser dado. Busca e você encontra. Bate e vai abrir. Mas você tem que pedir. Então por isso que logo no começo eu falei assim, o que você veio buscar?
Aquilo que você veio buscar, você vai levar. Se você não veio buscar nada, então, gomena sai, você não vai levar nada. Se você não veio querendo nada de Deus, então Ele também tem que te dar nada. Então você tem que chegar aqui querendo alguma coisa mesmo, tem que pedir. Amém? Lógico que a gente tem que lembrar exatamente de tudo que a gente falou aqui, gente. Aquilo que está em Tiago. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes com seus próprios deleites. Ou seja, aquilo que eu falei tudo, né? Você está pedindo como egoísta. Você está pedindo só para você. Não, Deus, eu estou pedindo para minha família. É só para você. Eu estou pedindo para os meus amigos. Né? Ainda não é isso, gente. Você tem que pedir. Não é só para você, não é só para mim. Quando a gente fala aqui dessa igreja, gente, é que a gente chega a alcançar pessoas que a gente nem conhece ainda. A gente não está pedindo por nós que estamos aqui mais. A gente já está pedindo por outros que a gente nem conhece. Por outros que ainda vão ser alcançados. Isso é orar. Isso é pedir. Então, quando você pede alguma coisa, você pede mal, ou seja, egoísta, só para você. Eu só quero para mim, só para mim descansar, só para mim poder viajar, curtir minha vida. Deus não tem que responder isso. Deus não tem que responder. Amém? Consagração é outra oração, então. É uma atitude de submissão à vontade de Deus. Então, essa oração é para ocasiões em que a vontade de Deus é desconhecida. Então, essas respostas que eu estou pedindo, então é uma oração de consagração. Fala, Deus, eu não sei a tua vontade, o que o Senhor quer, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Aí eu espero Deus responder. Quando Deus responder, logicamente eu tenho que fazer. Então, é uma oração de consagração. Fala, Deus, eu não entendo a tua vontade, eu não sei o que o Senhor quer que eu faça, eu não estou entendendo, então me fala o que é para eu fazer. Então, para você saber a vontade de Deus. Deus, eu mudo de emprego? Deus, eu troco esse carro aqui? Deus, eu mudo de apartamento? Eu fico aqui e vou para o Brasil? São tantas perguntas que a gente pode fazer para saber a vontade de Deus. Então, assim, tem que saber a vontade de Deus. E se quanto mais estreito for a sua intimidade com Deus, até para comprar uma roupa você vai perguntar para Deus. Deus, se eu comprar essa roupa aqui, o Senhor não vai ser glorificado? Será que as pessoas não vão olhar para mim e vão achar que eu sou snob? Será que não vão achar que eu sou isso, aquilo outro? Será que o Senhor não vai ser glorificado nessa roupa aqui, nesse tênis aqui, nesse sapato? Então, começa a estreitar as coisas. Então, é orar, gente, orar a vontade de Deus. Então, você tem que se consagrar para isso. E é lógico que exige espera, porque Deus também não é obrigado a falar a vontade dele para você só porque você está perguntando também. Tem que lembrar que ele é soberano. Tem que lembrar que é a vontade dele que vai prevalecer. Tem a oração de entrega, que é a transferência do cuidado ou inquietação para Deus. Então, aquilo que a gente fala no começo, né? Então, coloca no altar de Deus todas as suas preocupações da semana, todos os seus problemas, você vem e entrega para Deus. Só que daí, é aquilo que Deus estava me falando aquela vez, eu falei assim, às vezes você vem e coloca aqui o problema no altar de Deus aqui, e daí Deus não faz nada com o seu problema. Deus fica olhando e falando assim, quanto tempo vai demorar para a pessoa vir aqui e pegar o problema dela de volta? Quanto tempo vai demorar? Então, às vezes, Deus parece que faz uma pegadinha com a gente só para ver a nossa paciência. Por quê? Porque com uma palavra de Deus, Ele muda seu problema, Ele muda a sua vida. Ele muda. Só que o que Deus quer mudar não é a sua vida só, Ele quer mudar você. Ele quer mudar o que está dentro de você, Ele quer mudar o seu caráter. Então, você é impaciente, então Deus quer mudar a sua paciência. Então, por isso que, a hora que você coloca aqui, Ele fala assim, peraí, eu vou testar a paciência dessa pessoa. Olha, está esperando. Olha, está orando. Olha, está aguardando, está confiando mesmo que eu vou fazer. Então eu vou fazer. Uma palavra só, gente. Haja luz. Ilumina todo o seu caminho. Haja emprego. Haja provisão. Haja alegria. Haja. Deus pode. Uma palavra, gente. Haja. E seu problema acabou. Só que para isso, Ele quer mudar primeiro o nosso caráter. A nossa paciência. Ver se a gente confia mesmo. Porque muitas vezes a gente coloca o problema aqui, volta no outro dia. Deus, o Senhor nem colocou a mão, está do mesmo jeito. E está mesmo. Eu percebi, é verdade, está mesmo. Porque Deus realmente Ele não colocou a mão ainda. Gente, Ele só quer tocar em nós. A única coisa que Deus criou, que Ele colocou a mão, foi o ser humano. Foi o homem. O resto Ele falou, haja. Você acha que Ele vai colocar a mão no seu problema? Ele não vai colocar a mão no seu problema. Mas em você Ele vai tocar, em nome de Jesus. Em você Ele vai tocar, em você Ele vai colocar a mão. No seu problema Ele só vai falar uma palavra. E a gente é salvo. Então Deus não tem que colocar a mão no seu problema. A gente coloca na mão dele, mas Ele coloca a mão se Ele quiser. Uma palavra só. E Deus muda a nossa vida. Então, isso é que nós temos que ter na cabeça. Então, essa é a oração de entrega. Interceder. Interceder é se colocar no lugar de outra pessoa.
E daí você vai orar, você vai pleitear, você vai cuidar da causa dessa pessoa. Então, o que é interceder? Então, muitos de nós aqui, a gente faz essa intercessão. A gente tem parentes que não se converteram. O que a gente está fazendo? Deus, converte essa pessoa. Faz isso nessa vida dessa pessoa. A pessoa vem aqui e coloca um pedido de oração no caderno ali, a gente está orando, Deus, dá o que essa pessoa está pedindo. Para mim não vai ter lucro nenhum, para o pastor, para essa igreja, muitas vezes não vai ter lucro nenhum, não vai ter diferença nenhuma. Às vezes a pessoa está lá no Brasil e pede uma oração. Só que a gente está intercedendo, a gente está orando pela causa dela. Isso é interceder. Só que isso muitas vezes a gente só faz pela nossa família. Talvez por um amigo que está muito desesperado, você até ora por ele, uma vez ou outra. Só que você já parou para pensar em orar pelos teus inimigos, pelas pessoas que você não gosta, pelas pessoas que não gostam de você? Fala, Deus, essa pessoa que está fazendo esse mal, ela merece o castigo. Mas não castiga ela não, ensina ela. Ensina ela. Não deixa ela perecer no inferno não. Porque muitas vezes a nossa oração é o contrário. Fala, Deus, essa pessoa está pecando, manda ela para o inferno. Acaba com a vida dela logo. Não, gente, orar à vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos se salvem. Todos chegam ao pleno conhecimento da verdade. Então, mesmo esses que estão matando cristão lá, gente, a gente tem que orar por eles e falar, Deus, que eles abram os olhos, que eles possam ver que eles estão pecando, que eles estão errados, que o juízo vai vir sobre a vida deles, e eles se convertam. Isso é interceder, gente. É orar pela causa das outras pessoas. Então você vai percebendo que muitas dessas coisas aqui não tem nada a ver com você. A oração tem a ver com o nós, tem a ver com o total, com o grupo. Não tem a ver só com uma pessoa. Então é Pai nosso, pão nosso, pecado nosso, dívida nossa. Não deixe cair nós em tentação. É tudo nosso, não é eu. É tudo nós. Amém? Vou repetir então os tipos de oração aqui para você entender. Então, ação de graças, louvor, adoração, petição, consagração, entrega e intercessão. Como você vai orar? Em todo tempo, vigiando no Espírito, com toda oração e súplica. Então você tem que orar. Se você estiver faltando em uma dessas orações aqui, você não está orando. Por quê? Porque nós temos que orar orando com toda a oração. A gente só sabe pedir, gente. Malemar, agradecer. Agora abrir a boca aqui e louvar a Deus aqui, nem na hora do louvor, que ninguém vai ver que é você que está gritando, muita gente não faz. A luz está apagada, gente, ninguém vai ficar olhando para você não. Só que daí você não louva a Deus, você não adora a Deus. Você não está orando. Você não está fazendo. Deus tem tanta coisa, gente, que Ele quer nos dar, tanta coisa. Só que basta pedir, só que não adianta pedir mal, gente. Você tem que pedir bem, você tem que pedir direito. Você tem que se humilhar para Deus. A gente cantou aqui, sabe, gente, se humilhar. Não é pedir por favor, realmente dizer, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É pedir assim. Sabe, é implorar mesmo. Não, mas eu não me humilho. Então você não vai receber. Ele rejeita o soberbo. Ele rejeita. Ele dá graça para os humildes. Para a pessoa que chega diante dele e fala assim, Deus, eu não sou nada, eu não estou valendo nada, eu sei que eu estou tudo errado mesmo, mas Deus, eu estou precisando. Por amor do teu Filho Jesus Cristo que o Senhor mandou, me ajuda. Aí, muitas vezes não vai acontecer nada. Aí você vai chorar, você vai estar com dor, falando, Deus, eu estou precisando, chora. Se você não está chorando por uma causa, é que você não está precisando tanto assim. Não está precisando, gente. Porque, analisa o que é precisar. Precisar é quando uma mãe, não digo nem um pai não, uma mãe vê o filho pedindo comida e não ter. Aí você vê essa mãe chorar, aí você vê essa mãe sair na rua e falar assim, pelo amor de Deus, me dá um copo de leite pro meu filho. Você vê ela chorando, você vê implorando. Isso é se humilhar. Enquanto você não se humilha, então quer dizer que está tudo bem. Está tudo bem para você. Então, enquanto estiver bem, você não vai buscar Deus, você não vai orar orando, com toda oração e súplica. Súplica, gente. Pelo amor de Deus, socorro, Deus, me ajuda. Chora na presença de Deus. Você tem que se humilhar. A sua vida vai mudar quando você começar a entender sobre oração. Minha vida está começando a mudar porque eu estou entendendo sobre oração. Então não é que você não sabe orar. Não é isso. Você tem que entender que Deus, Ele te trata como criança. Ele trata a gente como criança. Todos nós. Então, se você só sabe pedir água, quem entendeu o que eu estou querendo dizer? Você vai deixar uma criança que está pedindo água com sede? Não. Deus vai fazer a mesma coisa com você. Deus, eu não sei pedir. Espírito Santo, ora por mim. Porque eu não sei pedir. Eu não sei pedir. Eu não sei usar as palavras que eu preciso usar.
Eu não sei. Deus não vai deixar você necessitado de uma coisa, mesmo que você não saiba pedir. Só que você tem que estar lá tentando. Tem que estar lá tentando. Então, gente, nenhum adulto, gente, em sã consciência vai deixar uma criança, mesmo que ela não saiba pedir direito. Se ela apontar, ela não sabe falar, se ela apontar o que ela está querendo, ela está precisando, você vai dar. Deus, você acha que Deus é mais ruim que a gente? Não é, gente. Não é. Deus, eu não consigo, mas é isso aqui que eu quero. Eu não consigo nem falar. Aponta para ele, fala isso aqui, ó. Eu quero, eu estou precisando, Deus. Então você precisa orar com toda oração e súplica. Só que você só vai orar orando. Do mesmo jeito que você aprendeu a andar de bicicleta, né? Então assim, como que você aprendeu? Andando de bicicleta. Você aprendeu a andar andando. Você vai orar? Orando. É assim que você vai aprender a orar. Não adianta você achar que você vai aprender a orar com curso, não tem jeito. Você tem que orar, você tem que abrir a boca e falar. Tem que abrir a boca e falar. E a vergonha onde fica? Lá. Quem tem vergonha, né, vai ficar com fome, né? Porque diz que vergonha não enche barriga, né? Então, é isso. Então, nós temos que orar orando. A oração, gente, é algo simples. Você não tem que colocar palavras bonitas. Quando eu chego aqui, eu tento ser o mais simples possível. Mais simples possível. Abrir o meu coração da maneira mais simples possível. Orar como se eu estivesse na minha casa, orar como se eu estivesse em qualquer outro lugar. Porque até mesmo a entonação pode fazer você ser falso. Às vezes você quer entonar, Senhor Deus, exaltado, excelso. Você está sendo falso. Não adianta. A oração vai vazia, vai voltar vazia. No máximo as pessoas vão aplaudir você e você recebeu o seu galardão. Então, a gente tem que ser sincero, simples. A oração é simples. Amém?